a gente deve a um cientista americano chamado Peyton Roos, um insight brilhante. Ele era um pesquisador, e ele não era um pesquisador de seres humanos, ele era um virologista básico e ele tinha uma vertente, uma experiência de veterinário. A família dele, Fábio, tinha criação de galinhas e ele ficou fascinado com a presença de múltiplos tumores de pele, então de pele, mas não em seres humanos, mas sim nas galinhas. Esses tumores de pele ele estudou e ele percebeu que o contato de animais que tinham tumores com outros que não tinham, quando eles eram isolados e apresentados a outros animais, esses outros começavam a apresentar tumores quase que como se fosse uma doença infecciosa. E ele se perguntou exatamente esse ponto. Como é que pode isso estar acontecendo? Como é que pode um tumor ter uma característica infecciosa? E essa intuição, esse insight, se revelou verdadeiro. O chamado sarcoma de Hus está na história da virologia e da medicina. Lembrando que o termo sarcoma vem do grego, né? Sarx, significa carne. Então, daí o termo sarcófago dos antigos egípcios, aquele que come a carne, né? Então, sarx, carne, sarcoma, proliferação de carne. Sarcoma de Hus é o tumor aviário, tumor da pele das galinhas, causado pelo vírus de Hus. Então, eu estava brincando que toda vez que eu como um McNuggets, eu fico preocupado, né? Porque diferente de um peito de frango, diferente de sei lá, que você vai num restaurante, ali você tem uma comida processada, né? Você tem o nuggets ali é feito que meio que uma maçaroca de carne de frango, né? E eu fico me perguntando, né, se esse sarcoma de Hus, que emerge naturalmente nessas populações aviárias, principalmente galinhas, se ele é retirado, né, um a um, cirurgicamente, de um frango que é morto para o abate? Ou será que os frangos que têm tumorações na pele são simplesmente descartados? Ou mais provável, talvez a gente já tenha ingerido aí alguns vírus de Hu, porque esses sarcomas de Hu, que aparecem, virais, né, que aparecem na pele das galinhas, são provavelmente simplesmente processados junto com a carne de frango. Então, como a gente já deve se alimentar de vírus de Hu há muitos e muitos anos, e ninguém nunca desenvolveu um sarcoma de Hu, a gente também chega a um outro conhecimento muito importante nessa história. Sabe qual é? Calma aí, Omar. Vírus não pulam espécies, né? Então, normalmente, o vírus da galinha não vai te infectar, mas não é muito legal você ficar comendo esse tumor da pele da galinha. Calma aí que eu tenho aí algumas observações que talvez então batam de frente. Primeiro, eu queria saber, esse vírus, ele faz parte de qual família? Ele se identifica com algum vírus parecido que nos seres humanos ou em outros animais? Um poliomavírus, né? Até 1989, papilomas e poliomas, né? O papilomavírus é o vírus do HPV, que nós vamos falar daqui a pouco. Os poliomavírus faziam parte da mesma família, Papovaviridae, depois eles foram separados. É um poliomavírus. E nós temos um tumor relacionado a poliomavírus e que é causado por vírus também, um tumor cutâneo, né? Então, poliomavírus. Isso é legal. As doenças infecciosas, né, a grande maioria, durante muito tempo, as pessoas associavam as doenças infecciosas a fenômenos agudos, né, a fenômenos de surtos, epidemias. E uma das grandes mudanças do ponto de vista de paradigma, né, foi quando Koch descreveu o bacilo de Koch como causador da tuberculose. E nesse momento, a gente tem um processo crônico causado por uma doença infecciosa. Então, esse foi um momento interessante do ponto de vista de mindset, do ponto de vista de compreensão dos médicos. Hoje é meio banal, é meio fácil, mas eu acho que é legal a gente trazer esses aspectos, né? E Verdade. Tem um segundo momento que é muito importante, que é quando o microscópio entra na jogada. Até antes do microscópio, as informações eram muito soltas, ninguém conseguia correlacionar nada. Mas o Kaposi, que foi um dos caras mais importantes de microscópio, assim, ele foi a base na dermatologia, ele trouxe muita informação, ele fez um comentário muito interessante, que ele observava os tumores e ele observava que muitas vezes, antes do aparecimento do tumor, tinha um processo inflamatório. E essa foi uma frase que ficou escondida no tempo. E um ponto interessante que você falou... É literalmente você dormindo com o inimigo, não é não? Literalmente. Depois da live de microbioma e câncer, é literalmente mesmo. E aí tem um ponto que você falou, né? Que vírus não pula espécie. Só que muitos desses experimentos... Quer dizer, pode pular, né? Mas
A gente pode pegar o SV40, que é um vírus que a gente vai explorar durante essa nossa jornada. Se vocês não conhecem, fiquem tranquilos, é o Simian Virus 40, que vem de células renais. É um polioma vírus. Que é um polioma vírus. Em macaco ele é inofensivo, mas quando ele vai para camundongo, ele passa a ser tumorogênico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o vírus, porque às vezes eles conseguem se adaptar e nessa adaptação pode dar ruim. Então, eu não fico tranquilo com nada, Omar. Você vai olhando assim... Não, é verdade. Quando eu estava falando do que o vírus, normalmente ele é espécie específico, a gente tem que lembrar de todas as zoonoses, né, que afetam os seres humanos. O próprio HIV, se acredita que veio de chimpanzés, agora a Covid, né, vindo dos morcegos, mas... Normalmente, a via oral de, vamos dizer assim, ingestão, né, do vírus não leva a infecções importantes. Pelo menos a gente tem alguns casos aí de papiloma de laringe, mas é HPV que é basicamente respirado. A ingestão mesmo não é comprovado que leva a nenhum tumor. Mas pode acontecer esse pular de espécies, né? Mas como a gente já se alimenta, né, de frangos há incontáveis gerações, né? Acho que as galinhas foram domesticadas há alguns milhares de anos e não tem nenhum caso de sarcoma de Roux nem nada parecido em seres humanos, a gente pode inferir daí que provavelmente não é um vírus patogênico para o ser humano. Garantia não dá para ter, né, Fábio? Aí é difícil mesmo.